Fala pessoal, Dr. Nicolas Coelho por aqui e hoje vamos falar sobre as lentes que corrigem o grau de longe e de perto em pacientes com mais de 40 anos. Depois dos 40, a gente começa a ter uma diferença de grau de longe e de perto. O grau longe e perto ele não ficam iguais após os 40. Por isso que a gente receita aqueles óculos multifocais, que na parte de cima é um grau, na parte do meio é um grau intermediário, que normalmente é para o computador, e na parte bem inferior é para você ler a 30 centímetros, assim, ler o celular ou ler algum livro. Então, falando sobre lentes de contato nesse caso, existem duas opções muito boas se você quiser usar lente de contato, que é uma técnica que a gente chama de báscula ou monovisão, que em um olho a gente coloca o grau priorizando para perto. E o outro olho, que normalmente é o olho dominante, a gente coloca o grau de longe. Então o paciente, doutor, mas não fica ruim porque fica um olho para longe, um olho para perto. É isso mesmo. No início fica ruim, mas com o tempo o cérebro vai se adaptando àquele novo jeito de olhar, né, de ver as coisas, e muitos pacientes se dão muito bem com essa técnica, inclusive nos pacientes acima de 40 anos, é a técnica que mais dá certo, é essa técnica monovisão ou báscula, que um olho fica com grau para longe e o outro olho fica com grau para perto, né? Uma outra opção, se o paciente não se adaptar, existem também as lentes de contato, vou até mostrar uma delas aqui, são as lentes de contato multifocais. Ela tem tanto o grau de longe, vou mostrar aqui para vocês. Esse paciente, por exemplo, tem 6 graus de hipermetropia para longe. E ele tem uma adição, tá vendo aqui, AD de 2 graus para perto. Então fica 6 graus para longe e com essa adição de 2 fica 8 graus para perto. Então essa é uma opção. Os pacientes tendem a gente primeiro tentar a monovisão ou báscula, mas se caso ele não se adaptar, usa esse tipo de lente que é a multifocal. É uma lente que tem uns anéis, e nesses anéis tem um anelzinho com grau de longe, outro anel com grau de perto, outro anel com grau de longe, outro anel com grau de perto. E aí também no início é um pouco desconfortável, mas com o tempo o cérebro vai se adaptando àquele novo jeito de ver e tem muitos pacientes que se dão bem. Lembrando que esses pacientes que são multifocais, se você tiver um grau que é hipermetropia ou miopia, dá muito certo. Agora, se você tiver um grau maior que 0,75 de astigmatismo, infelizmente, esse tipo de lente aqui multifocal, ela não corrige astigmatismo. Então, e a monovisão ou báscula também não é muito aconselhado se você fazer. Aí o que eu aconselho muito a meus pacientes é o seguinte: não tem jeito, você tem astigmatismo, então não dá para usar a multifocal, não dá para usar a báscula, não ficaria tão bom. O que a gente pode fazer? A gente pode passar uma lente para os dois olhos, priorizando a visão de longe, que seria uma lente tórica, uma lente gelatinosa tórica. Ela iria corrigir tanto miopia, hipermetropia e astigmatismo. Então você ficaria vendo bem para longe. E quando esse bem para longe daria para você dirigir, ir no shopping, passear, daria para você ir ver as pessoas assim num restaurante. E quando você fosse ler para perto, ou você colocaria bem distante assim para conseguir ler, ou você colocaria um óculos em cima da lente, mas para usar só para leitura. Então, tem pacientes que optam por essa
por esse jeito de ver com a lente, porque pelo menos eles ficam livres do óculos para dirigir. Por exemplo, esse paciente aqui que tem 6 graus para longe, o grau pior dele é para perto, que é 8. Mas corrigindo esses 6 para longe já ajuda bastante, porque ele consegue dirigir, ele consegue conversar com as pessoas, por exemplo, ali na porta, ele já vê uma pessoa bem. Ele só não vai conseguir ver a 30 centímetros, assim, quando ele for ver um livro. Mas até no computador ele vai conseguir ver bem. Então, essa é a única opção para os pacientes com astigmatismo. Então, porque a multifocal não existe, a báscula dá até para fazer, mas eu não aconselho muito fazer uma lente de um olho tórica, priorizando para longe, e uma outra tórica priorizando para perto. Então, para esses pacientes com astigmatismo maior que 0,75, eu aconselho eles corrigir só para longe. Eles vão ver também o computador, vão dirigir, fazer tudo. E quando for ler uma letrinha pequena de Bíblia, aí sim, ele colocaria um óculos em cima da lente. Esse óculos, lembrando que é um óculos adaptado, o médico vai passar de acordo com o grau da lente. Então, quando o paciente tirar a lente à noite para dormir, esse óculos de perto não vai servir mais. Ele só vai servir para usar em cima da lente. Tem que ficar bem claro isso, né, para o paciente. Ele pode ter seu óculos multifocal lá e usar sem a lente. E quando for usar a lente e ele tiver astigmatismo, ele usa a lente para longe e o óculos em cima da lente. Tá, pessoal? Mas isso eu estou explicando só para os casos em que o paciente tem um astigmatismo maior que 0,75. Se você tem só miopia ou só hipermetropia, pode ser até 9 graus, grau bem alto assim, você vai conseguir corrigir só com as lentes de contato multifocal ou com a técnica que a gente chama de báscula ou monovisão, tá bom? Lembrando que essas lentes multifocais, ela também vem numa caixinha assim, né, com 6 lentes aqui dentro. Cada parzinho ele vai durar, nesse caso aqui dessa marca de lente, que é da Alcon, ele dura 30 dias. No caso da Johnson, ele dura 15 dias, tá? Mas essa multifocal aqui, ele dura 30 dias. Então, sempre descartar as lentes, né? Quando elas vencerem, você usando ou não, se você abrir o blister, ela começa a já entra em contato com oxigênio e ela já vai vencer em 30 dias, você usando ou não. Então tente você, quando abrir, usar, aproveitar a lente, porque ela vai vencer com 30 dias, você vai precisar jogar fora. Se você não jogar fora e usar a lente, fatalmente vai dar uma irritação no olho e pode progredir com ceratite, que é uma inflamação na córnea, e isso é muito ruim. Então, para evitar isso, é melhor trocar, tá bom, pessoal? Então, não aconselho a vocês dormirem com a lente, evitar ao máximo. Essas lentes já têm tecnologia para dormir, inclusive tem lentes que o fabricante fala que você pode dormir até 30 dias direto com a lente. Mas eu, e assim como os meus colegas médicos, não aconselham isso. Porque, primeiro, que à noite você não precisa enxergar, você está dormindo. E depois, o ato de colocar e tirar a lente, depois que você pega a prática, é muito rapidinho, você não vai perder tempo com isso. Então, você não pode ter preguiça em tirar ou colocar a lente, porque a gente está falando da sua saúde ocular. Então, é fazer de tudo para que você não durma com a lente, evitar, né? Um dos maiores problemas que ocorre com lentes de contato, nem são com essas lentes incolores, são problemas que são pacientes que usam lentes coloridas. Normalmente a lente colorida tem aquele pigmento de cor, ela irrita um pouquinho mais o olho. Esses pacientes normalmente saem à noite,
vai para alguma festividade e acaba voltando e dessa festividade esquece de tirar a lente ou fica com preguiça de tirar a lente, acaba dormindo com a lente, tendo uma infecção, inflamações graves. Normalmente são pacientes com uso de lentes coloridas, mas pode acontecer incolor também se você for um paciente rebelde e não seguir as orientações, tá bom? Um grande abraço a todos.